Está todo mundo participando. CENED. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Clayton Pomerene, diretor da Faculdade Refidim em Joinville, Santa Catarina. Eu tenho um convite especial para fazer para você, para participar do 11º Congresso Nacional de Escola Dominical, que é o maior evento de educação cristã do Brasil. Acontecerá na Igreja do Belenzinho, na cidade de São Paulo, de 13 a 16 de março do ano de 2025. Eu estarei lá também tratando de 2 assuntos nos fóruns. O primeiro dele é a influência das mídias sociais sobre a vida cristã e o outro é fazendo discípulos com vistas ao ministério cristão. Para se inscrever, você entra no site cened.com.br e com certeza você será muito abençoado. Eu espero você lá. Que Deus lhe abençoe. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 10. Proteção contra o descontentamento. A paz do Senhor Jesus, querido professor, prezada professora, estamos caminhando para mais uma lição que estudaremos para quem leciona a revista Lições Bíblicas Jovens. Nós trataremos a lição de número 10, cujo título é Proteção contra o Descontentamento. Nós temos como assunto principal, nesta oportunidade, o tema do descontentamento. Eu gostaria de fazer aqui também uma ênfase que nesse próximo domingo nós vamos comemorar o Dia da Bíblia, né? E é uma excelente oportunidade de incentivar a sua classe a leitura da Bíblia. Estamos chegando ao final do ano e seria muito interessante, né, compartilharmos um plano de leitura anual da Bíblia para o próximo ano. Há várias possibilidades e maneiras de aproveitarmos este domingo para incentivar a classe de jovens a ser leitora da Bíblia. Então aproveite esse domingo agora, converse com a sua classe sobre, certamente a sua igreja local promoverá algum evento nessa área e, se assim o for, aproveite esse momento, trabalhe e incentive a sua classe a estar participando, porque era uma grande oportunidade que temos de, a partir desta data, sermos incentivados a formar mais leitores da Palavra de Deus. Além dessa ênfase, eu gostaria também de estimular que você, antes de entrar no tema deste domingo, você faça uma pequena revisão de assuntos que já vimos até aqui. Nós estamos na 10ª lição, ou seja, já passamos por 9 lições. Então você pode aproveitar essa oportunidade nesse momento de tirar uns 5 minutos da sua aula, do seu tempo, e fazer uma breve revisão de tudo que já passamos, atravessamos até esse momento. É muito importante relembrar, ressaltar que nós estamos caminhando no livro de Provérbios e a todo momento em que nós fazemos essas revisões, nós estamos sempre olhando para o tema geral do trimestre, para o todo do livro de Provérbios, de modo que o nosso processo de ensino e aprendizagem continua sempre sólido, porque embora entraremos numa lição específica, mas jamais vamos perder de vista
o todo daquilo que nós estamos tratando e daquilo que estamos trabalhando. Então não deixe nesta oportunidade de tirar esse momento e fazer essa pequena revisão para que o seu aluno, a sua aluna, tenha uma noção de todo o livro de Provérbios que estamos trabalhando nesta oportunidade. Pois bem, o nosso texto principal hoje está baseado em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, que diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O resumo da lição afirma: o contentamento com o Senhor vem em nossa vida à medida que deslocamos o olhar do que é terreno para o que é eterno. Nós vamos observar ao longo desta lição que um dos grandes convites que nós temos nesta oportunidade é deslocar o nosso foco para aquilo que é eterno. É dessa forma que podemos experimentar a alegria e a felicidade do contentamento. Nossa lição ela está fundamentada em 2 capítulos, o capítulo 15, dos versículos 14 ao versículo 17, e o capítulo 16, o versículo 8. Eu falei 2 capítulos, mas na verdade são 3 capítulos. Agora o capítulo 17 e o versículo 1. Esses são os trechos que nos permitirão aprofundar essa virtude do contentamento. O primeiro tópico fala a respeito das características que nos levam ao contentamento. Então é uma análise mais cuidadosa desses 3 capítulos bíblicos que trabalham a questão do contentamento. Num primeiro momento, nós vamos observar que esses 3 capítulos têm como uma palavra-chave a palavra moderação. Você já reparou que moderação ela está presente, a perspectiva da moderação está presente em todo o livro de Provérbios, ao longo do livro de Provérbios. E por quê? Porque moderação é uma característica, é uma virtude daquele que é sábio. Então, nesse sentido, a capacidade de vivermos um estilo de vida moderado, em que o que é material não tem o valor absoluto ou sobreponha o que é um valor profundo e revelado na palavra de Deus, essa maneira de nós priorizarmos mais aquilo que é mais valoroso e profundo além da maneira de viver de forma material, isso que se estabelece essa sabedoria e essa forma moderada de viver. Então, nesse primeiro subtópico, nós falamos que a moderação ela é muito importante porque, embora nós tenhamos necessidades desse mundo, não é a questão material que deve ser a total prioridade em nós, mas sim nós termos o apego aos valores mais profundos. E nós vamos observar alguns valores profundos, como o temor do Senhor, o amor, a justiça e a paz. Nesse aspecto, os 3 capítulos de Provérbios 15, 16 e 17 nos conclamam a cultivar exatamente esses valores profundos. Então, por exemplo, Provérbios 15, 14 a 17, retoma a busca da sabedoria como uma maneira sensata de viver. O sábio aqui, ele é aquele que tem o coração cheio do conhecimento, como no versículo 4, que eu passo a ler, o texto diz:
O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o do coração alegre tem um banquete contínuo. O versículo 16, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Então é essa perspectiva de palavras que o texto bíblico traz em noção para nós de como é importante discernir que a aquisição de bens materiais nem sempre significa a conquista de felicidade. Ter um bem material, ser possuidor de algo material, não significa ser feliz. E aqui o texto bíblico, ele apresenta um modelo muito profundo e muito concreto a respeito dessa realidade. No versículo 16, repetimos, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. O temor do Senhor, acompanhado talvez de não muitos bens, trará em nós algo muito mais valioso, que é a quietude na alma, a quietude no interior, a ausência de estresses, a ausência de descontroles, porque Deus é o centro da nossa vida. Esse é o temor do Senhor. Esse é um valor profundo daquele que teme a Deus. Então, um sábio, ele saberá pesar entre o pouco com temor do Senhor e o grande tesouro com inquietação. É claro que nós podemos ter o temor do Senhor e possuirmos determinados bens, mas nós não podemos perder de vista que entre um e outro, aquele que serve ao Senhor com seriedade, ele sabe muito bem o que é prioritário. E quando nós temos uma perspectiva bíblica e uma perspectiva coerente desse valor profundo de Deus, nós começamos a estar abertos ao contentamento. Então, nesse sentido, o temor ao Senhor vale muito. E não só o temor ao Senhor, um outro valor aparece aqui no versículo 17. Melhor é a comida de hortaliça onde há o amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Além do temor do Senhor, um valor muito profundo é o amor. É a fraternidade, por exemplo, no seio da família, né? E aqui é a reflexão do que adianta, por exemplo, uma casa cheia de bens preciosos, onde a unidade da família, a relação da família é impossível. Onde o amor entre um pai e filho é impossível, mãe e filha se torna uma relação impossível, ou seja, onde o ódio domina e muitas vezes proveniente da inveja, que é um tema que nós trataremos na próxima lição, aonde se predomina o ódio fruto de uma relação de inveja, o bem material não se torna mais, não faz mais sentido. Então é nesse aspecto que o autor de Provérbios, o sábio de Provérbios, nos mostra o quão precioso é o temor do Senhor e a virtude do amor, a prática do amor. Eles superam
completamente a questão do bem. Muitas são as pessoas que atingem o teto das suas realizações profissionais, atingem o teto dos seus status sociais e dos seus bens, mas a ausência dessas virtudes na vida trazem tremendos desesperos, tremendos incômodos. Eles às vezes possuem o que há de melhor do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista afetivo é uma pobreza de vida. Do ponto de vista, né, da piedade cristã, não há sentido algum. E é para isso que o autor de Provérbios está alertando ao leitor. Não é uma guerra entre ter bem ou ter amor. Não é uma guerra entre ter bens e ter o temor do Senhor, mas o autor faz esse contraste para mostrar que um sem o outro não faz sentido algum. Você pode estar até do ponto de vista bem materialmente, mas tremendamente pobre espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. É isso que o texto está mostrando. Mas os capítulos 16 e 17 trazem outros dois valores importantíssimos, o da justiça e o da paz. O texto diz, 16:8, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. É a mesma perspectiva. Note que em todos os exemplos está presente a questão material. Porque há pessoas que vivem a vida achando que o bem material está acima de qualquer coisa. E não é verdade. Para trazer felicidade, o texto bíblico mostra que não é verdade. O sábio ensina que é muito melhor, por exemplo, ter pouco, mas viver a justiça. É melhor ser um pobre justo do que ter a abundância conquistada de maneira injusta. Por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, há a realidade das favelas cariocas. E nós temos muitos irmãos, muitos jovens irmãos que estão na favela carioca. Nas favelas de um modo geral. Por exemplo, até um tempo atrás, a região em que eu morava era a região aqui conhecida como um complexo do Chapadão, muito próximo ali, bem no pé desse complexo. Ali nós vemos várias realidades profundas da nossa cidade. Cidade do Rio de Janeiro, linda, esplendorosa, uma das maravilhas do mundo, mas vivendo essa realidade dramática que é do crime organizado, conquistas de territórios e tudo mais. E nessas comunidades e favelas propriamente dita, estão presentes diversos irmãos, diversos jovens, que na sua grande maioria levam a sua vida tentando produzir um futuro melhor, procurando buscar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é correto, mas também há uma realidade daqueles que preferem entrar para o crime. E aqueles jovens, adolescentes que entram para o mundo do crime vão ganhar dinheiro fácil, muito fácil. Porém, brevemente, ou terão as suas vidas ceifadas, ou estarão brevemente numa prisão. Essa é uma realidade tal. Então, sempre que se tem uma noção de querer priorizar a busca de um bem, porque isso é notório, a forma de ganhar é mais fácil,
Muitas vezes, a consequência dessa busca, só por olhar pela questão material que se coloca como necessidade, tem pela frente algo que é muito custoso. E é exatamente isso que o texto bíblico mostra, porque do que adianta receber muito dinheiro, mas de maneira injusta, de maneira ilegal, de maneira que não vai trazer felicidade, não vai trazer crescimento e não vai trazer garantia. Então é esse valor da justiça que o livro de Provérbios coloca. É mais importante, diante de um bem material, você escolher sempre a vida de retidão. O capítulo 17 mostra: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Em outras palavras, os textos estão dizendo: melhor é um bocado, um pão seco, talvez até passado, mas onde haja paz no ambiente, onde haja contentamento no ambiente, onde haja tranquilidade no ambiente, do que você ter um grande banquete, mas cheio de confusão, cheio de contenda, cheio de desgraça. Basicamente, esses 3 capítulos nos mostram que o sábio está dizendo que a vida com temor do Senhor, a vida com o amor, a vida com a justiça, a vida com a paz são valores muito mais profundos do que resumir simplesmente a nossa vida à questão terrena e material. E é nessa perspectiva que viver a virtude do contentamento é que fará sentido para você, porque se o nosso olhar estiver voltado para esses valores mais profundos, esses valores que são eternos, esses valores que nós estamos colocando aqui, ele não está no terreno ou não está no nível do valor meramente humano, ele está no nível de um valor transcendente, de um valor eterno e de um valor celestial. É a partir desses valores que nós podemos caminhar com a nossa carreira cristã e com a nossa vida cristã, independente das circunstâncias que se apresentam para nós. Então, nesse sentido, que no tópico 2, nós fazemos aqui um conceito de contentamento. Você pode se perguntar, o que é contentamento? Contentamento é uma virtude que está muito presente no Novo Testamento e, sobretudo, na vida dos cristãos do primeiro século. Se nós estudarmos alguns textos dos denominados pais da igreja, Clemente de Alexandria, Policarpo, Inácio, nós vamos observar ali em suas epístolas, em suas cartas, a presença do estímulo dessa grande virtude que é o cristão aprender a se contentar no Senhor. E como que nós podemos definir, conceituar? Na revista nós colocamos que o contentamento se apresenta como uma paz interior, uma paz interna, diante de circunstâncias externas contrárias diante de nós, e ao mesmo tempo que apresentamos uma postura de gratidão diante de Deus, diante dos infortúnios da vida. Ou seja, mesmo diante de nós atravessarmos momentos difíceis, nós conseguimos manter a postura de gratidão, a postura de contentamento diante do Senhor. E nós vemos isso a todo momento no texto bíblico. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Estou instruído a tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade.
Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, como é 1 Timóteo 6,8. O nome disso daqui, o nome dessa postura de Paulo é maturidade espiritual. Contentamento é um sinal pleno de maturidade espiritual. Em outro momento, nós percebemos também em Hebreus, capítulo 13, e versículo 5, mostrando que o escritor sagrado diz para que deixemos a avareza, pois precisamos nos contentar com o que nós temos, pois há uma promessa que nós não seremos abandonados pelo Senhor. O texto bíblico a todo momento nos estimulando a se contentar com o que nós temos. E só age assim quem consegue colocar a sua atenção no que é eterno. No que é eterno. E colocar a sua atenção no que é eterno diante das inquietações da vida. Os primeiros cristãos conseguiram apresentar uma postura de contentamento porque eles colocaram na frente aquilo que era eterno. Por isso que no capítulo 10 de Hebreus você vai ver uma igreja sendo lembrada de que ela sentia alegria por ocasião da perseguição. Ora, os cristãos do primeiro século se alegravam pela perseguição porque gostavam de sofrer? Não. É porque eles sabiam que aquele período era passageiro e que havia uma grande habitação esperando, aguardando. A esperança de encontrar o Salvador fazia com que a sua vida se tornasse mais leve diante das inquietações. E é isso que o Senhor Jesus quer nas nossas vidas hoje, no século 21. Na vida dos nossos jovens, com grandes infortúnios, com grandes inquietações, quantos desafios, né? Mas ao mesmo tempo não perder o valor do temor a Deus, ao mesmo tempo não perder o valor da justiça, do amor, o valor da paz, ao mesmo tempo em que está sendo afrontado por um lado, mas não perde a capacidade de amar, não perde a capacidade de viver a retidão, não perde a capacidade de buscar a paz com os outros e não perde a capacidade de temer ao Senhor, Nesse sentido, para termos contentamento, no segundo tópico, nós precisamos colocar os olhos naquilo que é eterno, sempre no que é eterno. Se você focar só naquilo que é terreno, você será engolido. Eu serei engolido por aquilo que nos inquieta. Mas quando olhamos para aquilo que é eterno, o temor ao Senhor é um valor eterno. O amor é um valor eterno. A justiça é um valor eterno. A paz é um valor eterno. Quando olhamos para isso, nós conseguimos elevar a nossa vida espiritual e sair do lugar comum, que é viver apenas pela sobrevivência. E é isso que o autor sagrado quer fazer com que nós saiamos dessa zona meramente terrena para viver uma vida mais plena, espiritual e amadurecida com Deus. Contudo, uma pergunta pode surgir. O contentamento gera passividade? Porque esse ensino que nós estamos trabalhando aqui, há muitos críticos, infelizmente, no período moderno, que vai dizer que isso gera passividade. E nós respondemos dizendo que, em primeiro lugar, devemos rechaçar essa crítica porque o contentamento é um ensino evidentemente bíblico, presente no livro de Provérbios, confirmado no Novo Testamento e presente em toda a história da igreja. É uma virtude bíblica. E se é bíblica,
ela significa que o Espírito Santo deseja que nos apropriemos dela. Em segundo lugar, por ser bíblico, esse ensino se torna autoritativo para a nossa vida. Em segundo lugar, o contentamento não é uma virtude cristã que gera comodismo, passividade. Porque, por exemplo, quem pode ser passivo diante da justiça, do cultivo da justiça? Quem pode ser passivo diante do cultivo do amor? Buscar amar, fazer algo de fato concreto que revele o valor do amor. Quem pode ser passivo se cultiva o temor do Senhor, a piedade do Senhor, o culto verdadeiro a Deus, aquilo que realmente adora o Senhor em espírito e em verdade? Como é possível ser passivo? Então não é. A questão do contentamento é algo que é de importância de dentro do seu coração, de dentro do seu interior. E nesse sentido, a palavra de Deus nos mostra que o contentamento gera em nós um movimento que nos leva para frente, que nos torna mais maduro na fé e que traz em si uma profundidade de vida espiritual que só a palavra de Deus pode nos trazer. Eu quero encerrar esta aula, nesse momento, lhe apresentando 3 questões do tópico 3 que nos permite proteger essa virtude do contentamento em nosso coração. Em primeiro lugar, cultivar a gratidão. Aquele que cultiva a gratidão, as bênçãos que Deus nos concedeu, ou reconhecer que o outro que nos ajudou em algum momento foi um instrumento de Deus para isso, e nós agradecermos a Ele também, colocarmos diante do Senhor em agradecimento com atitude de louvor, oração e alegria, tudo isso fortalece a nossa atitude de contentamento. Gratidão a Deus também é um valor incomensurável para fazermos a manutenção dessa virtude tão importante. Outra questão também, valorize no agradecimento aquilo que você já tem, aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já dispensou a você. Antes de pensar em desejar alguma coisa, conscientize-se daquilo que Deus já fez pela sua vida, conscientize-se daquilo que Deus já trabalhou em sua vida, daquilo que o Senhor já mostrou diante de si e quão grande favor Ele já manifestou diante de você. Isso nos alerta, isso nos conscientiza que talvez tenhamos mais do que imaginávamos. E isso até faz com que o grau de ansiedade abaixe um pouquinho, porque nós vamos vendo o quão bom Deus tem sido para com a nossa vida. E finalmente, esteja contente. Se alegre, o coração, trabalhe na vida dos jovens nesta oportunidade para cultivar a alegria. A alegria é um fruto do Espírito Santo. A alegria formoseia o rosto. A alegria é algo que tem que estar dentro de nós. E quando há alegria dentro de nós, as pessoas contemplam externamente essa realidade em nossa vida. Sim, é desejo de Deus que manifestemos e cultivemos o contentamento com o Senhor. Eu desejo que essa aula seja uma bênção na vida da sua classe, que essa aula seja uma bênção para a sua vida, bem como na minha vida, e que o Espírito Santo nos instrui a cultivar os valores que importam. Deus abençoe
e a paz do Senhor Jesus.